Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Feliz ano novo, que esse ano de 2025 seja um ano maravilhoso na sua vida, tá bom? Que seja o ano de Deus pra você, tá bom? Que você consiga realizar muitas metas, muitos sonhos, tá? Que seja um ano de destravar na sua vida em todas as áreas, em nome de Jesus, tá bom? Gente, bora lá! Como vocês podem ver aí no título, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre leitura de Bíblia o ano todo. Tem um monte de gente fazendo isso nos canais cristãos, né? Pois eu também vou colocar isso nesse canal esse ano, em nome de Jesus. Se você nunca leu a Bíblia toda, bem-vindo ao grupo, porque eu também nunca li. E você não vai pro inferno porque você não leu a Bíblia toda, não. Fique em paz, não tem problema nenhum, gente. Nenhum lugar da Bíblia diz que a gente precisa ler a Bíblia toda. Porém, diz que a gente precisa conhecer a palavra de Deus, ter ela no nosso coração, tá bom? Então, eu acho bem interessante, gente. Antigamente, eu nem pensava assim, querer ler a Bíblia toda. Hoje, eu tenho muito esse interesse. Então, eu quis trazer isso pra vocês, né? Pra que vocês também possam estar lendo a Bíblia de vocês o ano todo, tá bom? Porém, eu fiz, gente, esse esquema diferente dos que a gente vê. Por exemplo, quando a gente coloca Bíblia o ano todo, né, pra gente poder ver como que as pessoas fazem, o que que elas fazem? Eu não sei se todo mundo, mas eu vi que a maioria das pessoas, como que elas fazem o plano, né? Elas lêem 2 versículos do Gênesis e 2 versículos de Mateus, que é o início do Velho Testamento e do Novo Testamento. E aí elas fazem isso por dia. Eu não gostei desse tipo de plano. Eu já tentei ler a Bíblia assim, gente. E eu parei, não cheguei nem na metade. Nem terminei o primeiro livro de cada. Por quê? Porque pra mim, gente, isso é uma opinião minha, tá bom? Eu acho que fica chato acompanhar assim. Por quê? Porque fica eu gosto de acompanhar como se fosse uma história seguida. Eu sei que os livros não são seguidos, não são todos os livros que estão seguidos, mas tem livros que tá seguido. Por exemplo, o livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, e assim vai. Aí daqui a pouco que muda para um outro tipo de história, muda para um outro tipo de livro. Por exemplo, sai de um livro e vai para Cantares, sai de outro vai para Apocalipse, entendeu? Então, aí os evangelhos também, né, é seguido, dá pra gente acompanhar. Então, assim, eu gosto de ler a Bíblia seguido, tipo, de Gênesis até Apocalipse, sem precisar fazer essa questão de ler 2 versículos de um e 2 versículos de outro, porque pra mim eu acho que fica chato, porque são dois assuntos diferentes, né? É o início, né? O início do mundo e o início do Novo Testamento, que a gente tá lendo no início, né? Porém, pra mim eu acho que fica chato, gente. Eu acho que pra mim fica chato. Porque, por exemplo, eu acabei de ler. Aí eu li 2 versículos do Gênesis e depois eu leio 2 versículos de Mateus. Aí eu fico com dois tipos de assunto na cabeça, entendeu? Então, pra mim, eu acho que fica chato e fica ruim pra assimilar, entendeu? Isso é minha opinião, tá bom? Talvez você já tenha feito, já tenha lido a Bíblia toda, glória a Deus por isso. Mas eu acho que pra mim fica chato. Eu já tentei ler assim, eu não consigo. Então, o que que eu fiz, né? É... Aí vocês podem até falar assim também, mas Priscila, nós estamos no dia 8. Eu tô gravando esse vídeo no dia 8 e vou postar também no dia 8, se Deus quiser. Então, assim, nós estamos no dia 8. Não deveria ter iniciado no primeiro dia do ano? Não. Por quê? Porque esse esquema que eu coloquei, a gente vai conseguir encerrar até mesmo antes do ano acabar. O que foi que eu aprontei aqui, gente? Não são 4 versículos para ler a Bíblia o ano todo? Sim. Eu peguei esses 4 versículos e, pelo menos pelo que eu vi, né? Não sei se tem outras pessoas que fazem diferente, mas pelo que eu vi, geralmente as pessoas fazem assim. Como eu falei pra vocês que eu não gosto, o que que eu fiz? Eu peguei os 4 versículos, né? E eu coloquei em Gênesis só. E eu vou ler de Gênesis até Apocalipse todo dia 4 versículos. Por exemplo, quantos versículos tem na Bíblia? Quantos capítulos, né? Não é versículo, capítulo. Quantos capítulos tem na Bíblia? Tem 1.189 capítulos. O que que eu fiz? Como a gente já perdeu 8 dias, vamos dizer assim, né? No caso, para não ler mais a Bíblia, não dá mais para ler nesses dias. Eu peguei 365 dias do ano, já que esse ano não é bissexto, e eu tirei 7 dias, que são 7 dias que já passaram, né? Aí sobrou 358 dias. E aí eu fiz 358 vezes 4, que aí vai dar 1.432. Beleza, mas tem 1.189 capítulos, Priscila. Essa conta tá errada, não tá batendo. Claro que não tá batendo. Por quê? Porque deu 1.432, ou seja, a gente vai terminar antes do ano acabar. Não sei se deu pra vocês entender. Tem 1.189 versículos. Se eu ler 4 versículos por dia,
vai dar 1432. Não tem 1432 versículos na Bíblia, e sim capítulos. E sim 1189. Então a gente vai terminar antes do ano acabar, provavelmente ali no início do mês de dezembro, não tenho certeza, mas provavelmente ali, ou talvez às vezes nem chegue a entrar no mês de setembro, gente, é que eu não peguei assim conta certinha, fechada. Mas é pra gente arredondar, né? A gente tem essa coisa. Então a gente, mesmo começando agora no dia 8, mesmo começando mais pra frente, você consegue ainda assim terminar a Bíblia antes do ano acabar. Entendeu? Então assim, dá pra gente começar sim. Pode começar hoje, pode começar semana que vem, mas o importante é começar, tá bom? Então eu vou começar a ler hoje, tá bom? Dia 8 de janeiro. Quando eu terminar, eu vou fazer um outro vídeo, claro, no final do ano, né? Eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês que eu consegui, em nome de Jesus, eu vou seguir nessa meta para ler 4 versículos por capítulos por dia. E é fechado, 4 capítulos seguidos. Não vou ler Gênesis e 4 de Apocalipse, de Mateus, não. Eu vou ler de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Amanhã eu vou ler Gênesis capítulo 5, 6, 7, 8, entendeu? Até seguir, até chegar no livro de Apocalipse. Tá bom? Então, eu acho que assim fica mais interessante. Eu não sei se vocês é que nem eu, gente, que gosta de ler assim seguido. Eu não gosto de ler desse jeito. Eu não me adaptei a esse tipo de método que as pessoas usam, né? A maioria das pessoas usam para ler a Bíblia o ano todo. E eu gostei desse método, tá bom? Então, assim, eu quis trazer para vocês porque, gente, vocês sabem que no início do ano eu sempre coloco metas espirituais também. Eu não coloco só metas físicas, físicas, né? De coisas que eu quero conquistar nesse ano. Mas eu coloco também metas espirituais. Eu nunca li a Bíblia toda, nem no ano todo, nem em 2 anos, né? Eu nunca li. Então eu quero terminar esse ano, em nome de Jesus, tendo lido a Bíblia. Como eu falei pra vocês não vão pro inferno se vocês não lerem a Bíblia toda, né? Porém a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Mas o que é interessante? Interessante é que você vai ter a Bíblia afiada na sua boca, né? Você pode entender melhor a palavra de Deus, você não precisa ficar dependendo exatamente de pessoas que fiquem ali, mas não é assim, é assim. Ou pessoas que às vezes erram alguma coisa, então você vai saber que a pessoa tá errando, porque você tá lendo, entendeu? E outra, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Às vezes quando eu pego a Bíblia para ler, quando eu pegava, né, para ler seguido, assim, que eu parava no meio do caminho, né, mas eu pegava seguido, que eu li alguns livros seguido, você consegue ver coisas que você nunca ouviu outras pessoas falar. Às vezes você vê assuntos que você nunca viu. Por exemplo, um versículo bem interessante que eu vi na Bíblia é que Deus pede pra gente orar por Israel, pelo país de Israel. E Deus fala, né, ore por Israel para que a gente seja abençoado. E eu fiquei, quando eu não sabia que existia esse versículo na Bíblia, gente. Quando eu li esse versículo, eu falei, nossa, eu nem sabia que Deus pede pra gente orar por esse país. Então, assim, olha que interessante, né? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Eu nunca ouvi. Provavelmente o povo deve ter falado hoje em dia, né? Por conta dessas guerras que aconteceu. Mas eu nunca tinha ouvido, gente, ninguém falando sobre isso. Ninguém, nenhum pastor na igreja, nem na internet, nem em lugar nenhum. Então, lendo a Bíblia, eu consegui conhecer esse versículo e fora outros versículos também. Então, assim, você consegue conhecer coisas. Isso fora a revelação que Deus te dá. Porque Deus dá a revelação da palavra para quem lê, gente. Eu não ouço a voz de Deus falando comigo na palavra. Aí pega a Bíblia lá, abre e quer que Deus fale em um versículo específico. Ele vai falar, comigo ele já falou. Eu não vou ser hipócrita para falar para vocês, mas comigo ele já falou. Mas, assim, eu não pego esse método, gente, de ficar o tempo inteiro abrindo um versículo, olha um versículo. Eu não consigo, gente. Eu já tentei fazer isso. Então, assim, eu não consigo. Deus não fala comigo exatamente dessa fórmula. Já falou? Já. Mas ele não fala especificamente toda hora assim. Então, eu não vou ficar, Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui e peço que o Senhor fale comigo. Aí eu vou abrir. Não, gente. Eu pego e leio a Bíblia seguida. Se Deus quiser falar comigo como ele já falou, ele fala. Só que eu nem preciso pedir para ele me falar comigo, né? Então, assim, falar comigo pela palavra, né? Então, é outra ponto, né? A gente recebe revelação da palavra conforme a gente vai lendo. Deus dá revelação para quem lê. Aí você tá pregando, aí vem aquele versículo que você já leu na sua cabeça. Porque Deus fala assim para você falar para as pessoas, né? No sentido de você tá pregando, por exemplo, ou você tá trazendo alguma palavra de abertura, alguma coisa. Aí vem um versículo na cabeça. Esse versículo que vem na sua cabeça é porque você já leu. E Deus sabe que tá lá no seu coração e Deus vai trazer pra você. Porque o nosso cérebro é limitado, gente. Não dá pra gente memorizar a Bíblia toda, ter cada versículo. A não ser que você fique ali ralando, ralando, ralando. Mas mesmo assim, o nosso cérebro ele não absorve a Bíblia toda, porque é um livro muito grande, né? Então a gente sempre tem que estar lendo. Então Deus ele sempre vai
refrescar sua memória com um versículo específico. Só que é os versículos que você já leu. Ele não vai trazer versículo que você nunca leu na sua cabeça. Entendeu? Então, se os versículos vêm na sua cabeça é porque você tá lendo, tá bom? E se você quer que Deus fale com você através da palavra, você precisa ler a palavra para acontecer isso, entendeu? Não é através das pregações das pessoas que Deus vai falar com você na palavra, né? Ele vai falar com você na palavra no momento que você estiver lendo a palavra, tá bom? Então eu convido vocês a entrar nesse desafio. Se vocês já têm isso como meta, como plano, se vocês não têm, eu convido vocês, eu desafio vocês, aliás, a terminar. Eu não fiz as contas no dia certinho que eu vou terminar, mas no dia certinho que eu terminar, eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando, falando, gente, consegui ler a Bíblia toda. Porque eu nunca li, então assim, vai ser um desafio. E ler certinho. Isso fora o devocional, tá bom, gente? Não inclua, a não ser que você, por exemplo, você está fazendo um devocional e você quer já incluir esses 4 versículos. Eu não vou fazer assim. Eu prefiro ler de outro modo. Mas aí vai, por exemplo, em outro momento, né? Em outro horário do dia. Mas aí você faz do jeito que você quiser, tá bom? Eu não quero colocar junto com o meu devocional. Mas se você só tem aquele tempo ali com Deus e você quer ler os 4 capítulos no seu momento de devocional, amém, glória a Deus, faça mesmo, o importante é fazer, tá bom? Gente, eu convido vocês a esse desafio vocês a entrar comigo nesse desafio, né? Então, se vocês começarem hoje, dia 8 de janeiro, a gente vai terminar no mesmo dia, se a gente não falhar nenhum dia, vamos lá. Se tiver que sair, pega a Bíblia, leva no ônibus, se tiver que sabe, eu tô o dia todo na casa de fulano, leva a Bíblia lá na casa de fulano, lá e vai ler, tá bom? Mas leia, tá bom? Vamos incluir, vamos fazer diferente esse ano, vamos incluir as coisas de Deus mais na nossa vida. É como eu sempre falo aqui, né, gente? A cada dia, a cada ano, a volta de Jesus está mais próxima. Então vamos, sabe, vamos nos expandir, vamos mostrar para Deus que nós queremos, vamos mostrar para Deus que nós não queremos ser crentes rasos, nós queremos ir mais profundo nele, e ele vai ao encontro daqueles que buscam, porque aquele que busca encontra, aquele que bate recebe, aquele que pede recebe. Enfim, vocês me entenderam, né, gente? Tô tão empolgada. Mas enfim, vamos lá. Tá bom, gente? Então, eu convido vocês para esse desafio. Espero vocês comigo, tá certo? E é isso, tá certo? Quem for participar junto comigo, deixa aqui os comentários que eu quero saber, tá certo? Deus abençoe, gente. Feliz 2025. Logo, logo eu tô de volta. Tchau!